Isso é o que acontece quando um pilar, uma viga ou uma laje cede. Esse pode ser o cenário se você negligenciar os problemas estruturais do seu imóvel. Nesse vídeo eu vou falar sobre problemas estruturais e como identificar, como reparar e como evitar esse tipo de situação. Como que a gente identifica um problema estrutural? O concreto, ele é feito de concreto e aço. Ele é uma armadura de aço interna dentro dele. Não sei se você já viu uma estrutura de concreto sendo concretada. Esse aço, ele enferruja como todo ferro, como todo aço. Quando esse aço sofre esse processo de corrosão, ele aumenta de tamanho. Ele aumentando de tamanho, ele está enclausurado dentro do concreto, ele acaba expulsando uma placa, um pedaço desse concreto. E isso gera trincas ou até se você bater, você vê um som oco. Então como que identifica? Trincas, pedaços soltando do concreto ou batendo no próprio pilar na viga e vendo um som que é um pouco diferente de você bater numa coisa sólida. Se você identificar algum desses problemas ou até mesmo uma armadura enferrujada aparente, você precisa chamar um profissional para diagnosticar o que deve ser feito nesses casos. Quanto mais isso é deixado para depois, pior vai ficando e esse serviço de recuperação ele vai ficando cada vez mais caro. A gente tem um exemplo de um prédio que a gente orçou em 2018, um serviço de recuperação de 9 pilares ia ficar em torno de 50 mil reais. Em 2020, esses pilares obviamente não foi feito nenhum tipo de serviço, eles se deterioraram com o tempo bastante e esse mesmo serviço, por ter que escorar o prédio inteiro, por ter que sustentar o prédio inteiro, por ser um serviço de risco, esse serviço passou a custar por 500 mil reais e a Serpol executou esse serviço. Então foi um serviço que teve que ser feito um escoramento do prédio, uma sustentação do prédio, como se o prédio não tivesse pilar para a gente intervir nele e recuperar da forma correta. O que não aconteceria se fosse feito o mesmo serviço há 2 anos atrás. Aí que está a importância de identificar o quanto antes esse tipo de problema. Tá? Então se você vê alguma trinca ou alguma armadura exposta no pilar, ou até algum som oco no pilar, você batendo, você vê, principalmente nos pés dos pilares ou nas vigas de cobertura. É importante chamar um técnico, chamar uma empresa especializada, que pode ser a Serpol, inclusive, chamar uma empresa especializada para resolver esse tipo de problema. Esse tipo de problema acontece onde tem água, né? A água, ela acelera esse processo de oxidação. Então, pés de pilares onde se lava a garagem, por exemplo, é muito comum, ou alguma infiltração de laje. Isso acelera esse processo de oxidação. É óbvio que a umidade está no ar, se não tiver nada bloqueando essa umidade de entrar no concreto, ela vai entrar de qualquer forma, mas onde tiver água em abundância, esse processo é acelerado. E como que a gente recupera esse problema? No caso de um problema que foi identificado logo no início, a recuperação é um pouco mais simples porque a armadura não sofreu uma corrosão muito avançada. É feito um lixamento na armadura e uma pintura à base de zinco para evitar que essa oxidação ela evolua. E aí depois disso é aplicada uma argamassa específica para fechar o pilar e para proteger essa armadura. Se algum profissional vier com uma solução de zarcão ou massa forte, isso não é o mais recomendável para esse tipo de situação. São materiais que vão durar muito pouco tempo depois de aplicados, tá? Então o mais correto é um protetor de armadura adequado e uma argamassa polimérica também adequada para esse tipo de reparo. Daí a importância de contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Agora, se o reparo for mais profundo, se esse tipo de corrosão já tiver há muito tempo acontecendo, o ferro ele perde a função dele, ele diminui muito de tamanho e aí ele precisa ser substituído. Como que é feita essa substituição? Se faz o escoramento para suportar a estrutura do pilar ou da viga, abre ele até o máximo que consegue e se coloca uma armadura nova no local e se faz uma concretagem novamente para suportar o pilar da forma que ele foi projetado para suportar. Existem outras soluções mais complexas como fibra de carbono, como viga de aço, existem várias soluções, mas essa que eu disse é a mais comum e a mais utilizada. Obviamente esse reparo, só por eu falando, já dá para imaginar que é bastante mais caro do que o primeiro. Então, quanto antes for identificado, mais simples de recuperar e mais fácil de executar esse tipo de serviço. Obviamente existe uma ordem de prioridade nos reparos,
O pilar é o mais crítico, depois a viga e depois a laje, até pela função que ela exerce na estrutura. O pilar é o que suporta todo o prédio, a viga ela vai suportar só a laje do andar e a laje é onde as pessoas andam. Mas, obviamente, todas essas peças da estrutura são importantes e todas merecem o respeito e o cuidado na recuperação e na manutenção. Para evitar de acontecer esse tipo de situação, é importante que o revestimento, que a pintura, esteja bem feita para evitar de entrar água. Se você evita de entrar água no concreto, a corrosão ela vai demorar mais. Numa estrutura pintada, numa estrutura impermeabilizada, a gente vai evitar que a água entre e é óbvio que isso vai durar muito mais tempo, vai demorar muito mais para acontecer a oxidação e ter algum problema estrutural. Então é importante sempre manter esse revestimento em dia. Se você acha que esse conteúdo é importante, dá o joinha para mais pessoas assistirem. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. E se precisar de um auxílio no seu prédio, se você vê alguma coisa diferente, quiser mandar uma foto pra gente, nosso contato aqui está na descrição, pode enviar, vai ser um prazer ajudar. Até a próxima, tchau, tchau.